Olá, meus amigos. Quero desejar um bom dia a todos, primeiramente. E quero compartilhar uma história, né, um relato de um aluno meu, que talvez pode, de alguma forma, servir de aprendizado para vocês. O que aconteceu com esse aluno, e eu vim compartilhar aqui, é de fato algo que pode acontecer com qualquer investidor, com qualquer pessoa que está ali disposto a arriscar nesse mercado cripto, né, ou qualquer outra área de investimento. Tá? Inclusive, esse aluno, eu tinha uma admiração pela garra, pela força de vontade que ele tinha, né, pela força de vontade que ele tinha de mudar. Ele estava completamente comprometido a mudar de vida, e isso é muito bom, isso é muito top, né? E é essa força, o gás que eu dou para as pessoas que eu conheço, independente se é aluno ou não, certo? Então o que aconteceu? Esse aluno, né, fez meu curso, fazia vários outros cursos da internet, em diversas outras áreas. Que maravilha, que bênção. Eu apoiei muito ele com isso, né? Com palavras e dicas e tal, né? E porque sabedoria é tudo, né, pessoal? Conhecimento ninguém te tira. E quanto mais a gente aprender, melhor. Tá? Então, pô, faz meu curso, faz de outra pessoa, faz de outro trader também, não tem problema. Quanto mais conhecimento, melhor. Tá? É mais bênção na tua vida. Só que, o que aconteceu? Esse aluno, ele se desligou da empresa que ele estava trabalhando, né? E pegou uma boa grana. Tá? Pegou algo em torno aí de perto de 100 mil reais. Né? E o que ele fez? Ele conheceu um cara que era literalmente piramideiro, né? E ele apostou todas as fichas ali naquela promessa, naquela história, né? Naquele mundo que ele acreditou que ele ia ter sucesso rápido, né? Então o que ele fez? Ele apostou todas as fichas ali. Ele tirou tudo que ele tinha, sacou de tudo que ele tinha de cripto, né? Vendeu até um carro também para investir com esse cara aí. E o que aconteceu, pessoal? Ele perdeu tudo, tá? Aí depois ele veio contar pra mim isso. Antes ele não contou o que ele ia fazer, né? Mas quando ele quebrou a cara, ele ele veio me relatar isso. E que bom, tá? Porque às vezes, pessoal, com uma palavra amiga a gente pode até salvar a vida de uma pessoa. Veja bem. Imagina o desespero do cara. Ele era uma pessoa de... Não digo pobre, né? Porque ele tinha um bom salário. Né? Eu acredito que uma pessoa de classe média, tá? Pelas condições e tal. Mas ele foi iludido pelo próprio erro e pecado da ganância. Tá? Então, o que eu fiz, né, com a minha sabedoria? Eu não dei combustível para aquele sentimento dele. Né? Eu transformei tudo que era negativo, todo aquele sentimento, toda aquela palavra, aquela dor que ele estava sentindo, eu transformei em um lado positivo para ele. Né? Então, essa é a minha verdade e a verdade dele foi o que aconteceu. Tá? Eu estou compartilhando isso com vocês, não estou dizendo que é o certo que eu vou dizer agora e o que aconteceu, mas eu disse para ele. Ele me contou, chorando em prantos, em desespero, né? E eu disse, cara, seja grato. Agradeço aí esse piramideiro por ter entrado na tua vida e ter te ensinado. Ele é teu mestre. Tá? Eu disse, mas como assim? Eu perdi tudo. Não, tu não perdeu tudo. Tu ganhou. A partir de agora tu ganhou. E tu vai conquistar muito mais do que tu perdeu. Tá? Isso serviu só como lição de aprendizado para te seguir, evoluir e construir por ti, pelas tuas mãos, o teu império, porra. Entende isso? Sem depender de ninguém. Tá? Talvez nem esse piramideiro saiba, mas talvez esse piramideiro é um anjo que Deus botou na terra para salvar e limpar todas as pessoas merdas e gananciosas que tem no mundo, que só pensam em dinheiro, são aficionados em dinheiro. Eu disse para ele, me desculpa aí, tá? Eu sei que tu foi ganancioso, não tô dizendo que tu é um merda como pessoa, né, nesse sentido pejorativo, assim, né? Mas tu foi um merda naquele momento. E tu tem que aceitar isso, né? Tu foi um ganancioso. Tu tirou todos os ovos e colocou numa cesta só. Tá? Tu foi... o teu objetivo ali era só o dinheiro. Sabe? Tu não ia pegar o dinheiro e usar como uma ferramenta. Tu não foi sábio. Entende? Então isso te levou ao buraco. Tá? Mas
Agradeça. E ele falou pra mim, o que eu faço agora? Cara, vai lá e agradece esse piramideiro, ele tenta entrar em contato com ele e agradece. E tu vai ver que isso vai mudar a tua vida de novo. E ele foi lá e deu um jeito de agradecer a pessoa. Foi lá e conseguiu contato com a pessoa de novo e foi grato. E nunca mais entrou em contato com a pessoa, claro, né? Pessoal, esse camarada, olha, o troço é, como Deus é magnífico, né? Esse camarada que tinha perdido aí seus quase 100 mil reais, que tava quebrado, fudido, uma merda, tá? Ele deu a volta por cima, montou o próprio negócio, né? Claro que precisou trabalhar de novo, se reerguer, né? Começou a investir em renda extra, montou seu próprio negócio. Naqueles 100 mil que ele perdeu, ele já está com quase meio milhão aplicado hoje, em questão de menos de 2 anos. Então olha como o poder da gente transformar tudo que aconteceu em negativo na vida da gente em algo positivo, em algo como ensino. Tá? Então às vezes a gente julga as pessoas, mas aquela pessoa que às vezes comete um erro contigo é o teu mestre, é o teu melhor professor. Tá? E quem não garante mesmo que aquele piramideiro não era um anjo guiado de Deus, porque o cara segundo ele, era milionário pra caralho. Tu olhava o Instagram do cara, 8 carros de Porsche, Lamborghini, isso e aquilo, né? Beleza. Eu disse, talvez nem esse cara saiba, esse golpista saiba que ele é uma pessoa iluminada, né? Que a missão dele seja essa. Por mais que esteja errado aqui na lei do homem, vai saber se na lei de Deus ele não age assim pra cobrar os gananciosos. Eu não sei. Pode ser uma verdade do universo, né? Se é o certo, não é. Ninguém deve aplicar golpe ou passar a perna nos outros, como eu falei no vídeo anterior. Mas ele, tem a obrigação de ser grato. Tem que ser grato a tudo que aconteceu de ruim na tua vida, para que tu possa evoluir, porque senão, meu amigo, tu mesmo vai cavar o teu abismo e tu vai chegar no fundo do poço. Mas nem sempre o fundo do poço é ruim. Às vezes é lá no fundo do poço que tu encontra a luz. Tá bom? E foi o que aconteceu com esse camarada aí. Então, por isso que eu tô achando muito bacana essa história aí de eu mesclar esses assuntos, né? De lei da atração, criptomoedas, investimentos e Deus, né? Porque Deus tem que estar em todas as áreas da nossa vida, pessoal. Tem que estar em tudo. Tem que estar em tudo. Né? Deus tem que ser o nosso guia para a gente ter sucesso. Tá? Seja sucesso com a esposa, com amigos, e etc. Enfim. Tá? E só complementando, né? Eu pessoalmente, tá? Essa é a minha verdade. Não quer dizer que seja a sua, que é o certo, ou que é o errado. Eu acho o pior tipo de gente merda é aquele que julga os próximos. Tá? Porque vocês podem ver que a pessoa que mais julga as outras é aquele cara que às vezes nem evoluiu a tal ponto de poder julgar os outros. Né? Esse cara é tão merda que ele olha diferente pra ti, assim, ó. Com aquele olhar de julgamento, sabe? Olha aí, ó, como se tu fosse um coitado. Mas ele é tão merda, é tão bosta e tá tão na lama quanto tu acha que tu tá. Entendeu? Porque ele é uma pessoa perdida. Quem julga os outros é uma pessoa completamente perdida, né? Que não tem Deus, é uma pessoa carente, né? Que ele acha que tá acima de ti, mas não tá, ele é um merda, um bosta, tá bom? Ele te olha diferente, ele age diferente, mas eu garanto pra vocês que essa pessoa que julga, ou alguém que te julgou, se ele parar e olhar pra vida dele é a mesma do que 5 anos atrás. Ele acha que tá melhor, mas não tá. Ele tá sempre cheio de boleto, cheio de dívida, vive cuidando e falando mal dos outros. Essa pessoa pode tá casada, pode ter dinheiro, pode ter tudo, mas é uma pessoa vazia, porque não cabe a ele decidir ou julgar alguém. O maior juiz é Deus. E é isso. A gente, todos somos seres errantes, né? Eu não venho aqui para me proclamar ou dizer que eu sou melhor do que ninguém, bem pelo contrário. Eu quero que vocês encontrem a verdade de vocês, né? Essa é a minha missão. Fazer com que vocês enxerguem que vocês são filhos de Deus, assim como eu. E que a verdade seja plena aqui, ó, dentro de vocês. Tá? Que vocês descubram a força que vocês têm aí, né? Para vocês evoluir. Né? Quero mostrar que Deus está aí, ó, dentro de vocês. A
casa de Deus é o corpo de vocês, a alma de vocês, tá? Então a vida é curta, pessoal, passa muito rápido. Olha, eu já tô aqui com meus 40, parece que foi ontem aí que eu tinha 18, 20, né? Então passa muito rápido, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível, né? Tem que espalhar bondade, prosperidade, né? Boas palavras. Para de brigar com aquele familiar ou com aquele amigo que não vai te levar a nada, entendeu? Tu vai ter um sentimento de raiva, brigar com uma pessoa por causa de tão pouco. Aí, cara, tua vida passa tão rápido e quando vê já foi. Sabe? Tem tanta coisa melhor pra te preocupar, né? Em vez de ficar jogando os outros, procurando briga, né? Vamos procurar melhorar, ser feliz, né? Sem julgar os outros. Aquele camarada que julga, ele não é nada, ele não é ninguém, ele é um merda, ele é um saco de merda, um saco de bosta. É sério, tá? As pessoas têm que ter a empatia de pegar e botar a mão no teu ombro. Como é que eu posso te ajudar? Precisa de mim? Aí sim você está sendo superior. Não digo superior, mas mais eficiente que outra pessoa, né? E tem aí uma benção de poder ajudar um irmãozinho aí, né? Então, vamos com tudo, pessoal. Vamos pra cima. Que o topo é o nosso lugar. E Deus tá sempre aqui conosco, tá? Deus não voltará, não. Deus sempre esteve aqui conosco, tá? Então é essa a mensagem aí que eu queria deixar pra vocês, tá? Sobre criptomoedas, não vendam seus bitcoins, comprem mais Ethereum, tá? E sejam felizes, tá bom? Desejo a todos uma excelente semana, um excelente mês e tudo de bom que Deus possa proporcionar na vida de todos aí, tá? Um forte abraço, tamo junto. E detalhe, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá bom? Abraço.